Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Ferretti. Eu sou Marcelo Miranda e hoje no programa Músicas da Nova Era nós iremos falar um pouquinho sobre a música celta. Então, quem eram os celtas, né? Vamos só dar uma rápida localização. Eles eram povos que habitavam a região que se estendia da Península Ibérica, Ilhas Britânicas até a Ásia Menor. Eles viveram aproximadamente entre o ano 1200 a.C. e 500 depois de Cristo. E o termo celta não era usado por esses povos, né? Foi uma designação dos romanos e dos gregos, né? O nome que eles resolveram atribuir. Isso, e essa designação desse termo também não faz referência a um único povo, mas uma série de tribos e etnias que eram diferentes uma das outras, mas com características parecidas, principalmente o idioma e a religião. Isso, e uma das características mais importantes assim para definir, né, se era um povo celta ou não, era a questão linguística, né? Então eram alguns idiomas falados por eles, derivavam do gaélico e de idiomas britônicos. Então esse era um povo que não era unificado, mas que viveu em uma região muito vasta e tinham muitos laços culturais em comum, porém eles viviam em constantes guerras, né? Estavam sempre assim guerreando. Quando eu acho que não tinham com quem guerrear, guerreavam entre eles mesmo. Acho que era o hobby deles. Ia ser isso mesmo. Então, e nos dias atuais, quando a gente utiliza o termo celta, ele já está muito vinculado, né, um pensamento muito amplo em várias vertentes, na questão espiritual, nos remete às fadas, gnomos, duendes e tudo mais, né? E na questão musical, a gente vê uma forte conexão na memória das pessoas com o quê? Principalmente no início da música New Age, né? Onde teve como grande nome, muitos conhecem, a cantora Enya, que difundiu muito, né, essa terminologia celta vinculado à questão da música New Age, né? E, enfim, mas essa música, então a gente pode caracterizada como a música feita pelos povos que pertencem a essa nação celta e assim os que tiveram uma herança deles. As regiões, né? As nações onde os celtas estiveram, né? Isso. Como Irlanda, Escócia, País de Gales, Ilhas de Man, Cornualha, Bretânia. E assim como os países, né, que depois tiveram, foi assim, o norte de Portugal, que também, que é muito celta, né? Inclusive nós presenciamos, fomos em sítio arqueológico. A gente nem celtas, imaginava, né? Também a gente fica pensando muito que a música celta, Irlanda, são só essas regiões. É também, né? Lógico. Mas nossa, a gente teve a oportunidade de visitar inúmeros sítios arqueológicos celtas, né? Então os celtas estiveram muito presentes lá, né? Florestas de carvalho, né? Imensa, né? A árvore sagrada dos celtas, né? E eles estiveram, além de Portugal, Galícia, né, uma região também muito forte. Algumas regiões também. Daí a influência, né, que os povos depois levaram na imigração para os Estados Unidos, Canadá, e onde também tem essa presença muito forte, né? Então a gente pode pensar na música celta é algo extremamente amplo, né? E até como eu vi até uma amiga definindo esses tempos em um vídeo dela, né, Mila Doran, falando, então a música irlandesa, ela é uma parte da música celta, né, e assim, então podemos falar, a música escocesa é uma parte também da música celta, e são músicas que trazem o folclore de uma região, né, a música folclórica, a música étnica daquela região, assim podemos entender, né. E temos também um detalhe, né, que a gente tem essa investigação, né, Fernanda? Por quê? Foi um povo que passou sua tradição oral. Não tem nada escrito, a gente não tem como falar isso aqui é a música celta. Como se eles não deixaram nada documentado, escrito. Na verdade, a gente tem registro dos padres, os missionários, né, pessoas que foram lá e começaram a observar essa cultura e registrar isso, né? Mas eles mesmo não deixaram gravação, né? Sim, tinha gravação e tudo. Até um paralelo rapidinho, por exemplo, na música medieval temos documentado de época coisas que eram feitas, né? Manuscritos, né? E tudo mais, mas do povo celta, não. Inclusive, como a gente participou de grupos druídicos aqui do Brasil, e nossos professores sempre
alertava isso, que a gente hoje pratica um reconstrucionismo celta, né? Então isso é legal, essa reconstrução. Mas então, vindo para a música, questão musical, então vamos tê-la como essa questão bem abrangente, né? Bem vasta, que pode ser trazendo essas questões da espiritualidade, desse New Age. New Age, que o New Age vem com essa proposta, né, de uma questão de abertura, de expansão consciencial e trazendo um pouco do que esse imaginário reconstruído, lógico que com embasamentos, mas que expande a nossa memória e faz a gente pensar assim, esse povo então falava disso, essas divindades, inúmeras deidades, né? Eu não sei, Marcelo, talvez se a gente pensa num caminho que seria esse mais conectado à espiritualidade do celta, a conexão que eles tinham com a natureza, então essa música, né, que traz essa lembrança que a gente tem de Enya, Lorena, toda essa coisa, e você também tem aquela mais ligada à região, né? Que é essa tradição da Irlanda, dos ritmos irlandeses, essa coisa mais festiva, escoceses, né? Escoceses, né? Então acho que mesmo, fica muito amplo hoje em dia. Inclusive até a questão da música da Galícia, né? A gente vê que tem uma proximidade, né, muito forte com a música irlandesa. E lógico que cada um com seu sotaque, com a sua forma de se expressar, porque assim como a questão linguística falada, a forma de se tocar um instrumento e se praticar uma música, uma dança ou uma arte qualquer que seja, vai ser obviamente influenciada pelo meio, né? Então vai carregar aquele sotaque. Então aquilo que tem uma proximidade, nesses pontos vai tendo suas características próximas também. Encontramos música instrumental e também música cantada. Essas músicas que são cantadas são grandes narrativas com textos enormes, muitas delas com refrão, com partes de coro, enfim, e com uma riqueza de estilos rítmicos também, né? E a gente pode encontrar uma variedade, vamos citar alguns aqui, jigs, rios, baladas, polcas, hornpipes, então, enfim, há uma afinidade de ritmos. E é uma música que também não esqueçamos que se dançava, né? Também, principalmente essa instrumental, né? Muita dança. E uma questão um pouquinho mais técnica só, sobre a música, né? Ela pode até ser qualificada como uma música modal, né? Para quem conhece, ela estaria permeando bastante o modo dórico e o modo mixolídio, tá? E como todas as músicas, praticamente quase todo o folclore europeu, essas músicas são formadas de duas partes, né? Uma parte A e uma parte B. Então vários instrumentos eram utilizados, né? Como sempre, para acompanhar essas músicas. Então agora a gente vai dar o exemplo de um dos ritmos, a jig, e vamos estar utilizando um violão e um bandolim. Outro instrumento muito utilizado é o fiddle, que nada mais é que o violino, só que tocado com a linguagem dessa música, né? Uma linguagem mais popular, né? Que lembra até um pouco mais o estilo da rabeca, com muito swing, com mais sujeira, né? Não tão limpo que nem a gente encontra o violino da música clássica, né? Com aquelas notas bem claras, né? Então essa linguagem. E vamos deixar com vocês aí um exemplo de um ritmo irlandês sendo tocado no fiddle, né? Que é o reel.
tradicional, né, nas percussões é a utilização da colher, né, para fazer os ritmos, né, então isso é muito interessante e acho que é característico, né, dessa música, principalmente na questão que a gente tem conhecimento da Irish, né, mas capaz que também, né, esteja em outros... Sim, tem em outros lugares também, a gente até viu que na Colômbia é bem comum, nas tavernas, nos restaurantes, músicas estarem tocando e as pessoas pegarem as suas colheres e começarem a acompanhar, a brincar com a música, então você vê que devia ser uma participação mesmo do público nessa tipo de música. Outro instrumento muito utilizado e muito antigo é a harpa, né? A gente tem uma harpa específica, uma harpa celta, que a sua diferença é que ela possui uma alavanca onde eu posso mudar, alterar cada corda. Isso, né? A afinação de cada uma, né? Pode até permitir ao músico criar a sua afinação, né? Exato, mas ela é diferente da harpa sinfônica, né? Na harpa sinfônica você tem o recurso de pedais, onde você vai mudar... Pode mudar instantaneamente, né? Isso, a celta você não. já vai... Tem que mudar antes de tocar a música, né? No meio, só separar o som. Exato. Então vamos deixar de exemplo uma balada. Uma balada. Uma balada, né? Com harpa. Há um outro instrumento de percussão também muito conhecido e caracterizado dentro da música celta, que é o goran. É um tambor, né, que se usa uma pequena baqueta de madeira, onde se usa os dois lados para tocar o tambor. Você toca o coro e pode-se usar o aro também, você pode encostar a mão na pele e vai tirando outros timbres. Vamos deixar aqui um curto exemplo para conhecer a sonoridade desse instrumento. Bom, e um outro instrumento muito ancestral, né, que está presente acho que em todos os povos, é a flauta, né, e existem, nossa, milhares de tipos de flauta, né, na história, enfim, né, vários tipos. E tem então, a Irish Flute, que ela é bem utilizada, né, na música irlandesa e, portanto, caracterizando essa música celta. Há uma outra flauta também muito característica, que é a tin whistle, ou a gente chama aqui de tin whistle, né? Mais simples de pronunciar, que é uma flauta muito simples, é um apito de lata, né? E a gente pode encontrar várias, cada uma numa afinação, né, Marcelo? Porque com uma só flauta você pode até chegar em algumas tonalidades, mas muito limitado. Então elas vão mudando de tamanho conforme a afinação. Eu tenho algumas aqui, só para dar de exemplo, né? Então essa aqui é afinada em Dó, essa aqui é afinada em Ré, ela já vai ser um pouquinho menor. Essa outra afinação aqui, eu tenho uma em Sol, uma em Fá, né? Então ela vai mudando as afinações. Um recurso bem simples mesmo. Vamos deixar também aí um vídeo para apreciar a flauta.
Então, um outro instrumento interessante de trazer aqui era o carnix, que é um instrumento bem já ancestral, né? Ele é datado da época da Idade do Ferro, entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Era uma trombeta de bronze em formato de um S alongado. Então ele ficava posicionado verticalmente, né, sua parte mais comprida, e o bocal era curto e ele geralmente tinha formatos de cabeça ou de javali ou de outro animal. E ele provavelmente era utilizado, né, nos inícios das batalhas, né, onde vinham alguns para intimidar o oponente, assim como é relatado por Políbio, tá, em algum dos seus relatos. Então é isso, e temos aqui uma imagem, né, dele com, no fundo tem 3 cidadãos carregando um desses, tá? E depois pelo Google, na internet, vocês podem conseguir algumas imagens, chama Carnix, com Y. E essa temática acabou se misturando com outros estilos, com rock, punk, metal, pop, né? Então foi feito esse intercâmbio, né, com esses estilos, e a gente tem uma série de grupos. Tem umas tendências, né, que foram para questões de temáticas pirata, né, que até pode fazer um link com... Talvez por causa das músicas, as temáticas muitas que às vezes a gente encontra aquela história de marinheiros, de bebê, né? Então... Sim, a própria música também irlandesa tem o que eles chamam as drinking songs, né, que são exaltando as bebidas. E ao nosso ver também gerando alguns estilos muito conhecidos como bluegrass, né, que se misturou, trazendo a questão da música irlandesa e, enfim, misturando o American folk, né, também muito. Então é uma temática que influenciou a muita gente, né. Então, assim, só uma citação de nomes, assim, temos o The Pogues, Dropkick Murphys, Frog Molly, no metal Skyglad, Crow Arcan, o Dublin Chieftains, que são grupos que se mantiveram fazendo a música tradicional irlandesa. Aí temos The Corrs, Lorena McKnight, temos uma infinidade de Celtic Roman. Né? E a gente tem grupos que fazem isso aqui no Brasil também, bastante, né, Fernanda? Aqui as pessoas abraçaram muito essa questão da cultura celta, da música, né? Que às vezes até chega a confundir, Marcelo, para as pessoas que são leigas, que não conhecem, o que seria uma música celta, né? Porque como misturou tanto, começa tudo, as pessoas intitularem tudo como sendo celta também, né? Ficou uma loucura. Mas para citar alguns nomes aqui no Brasil, a gente tem o Tuatha de Danann, né? Olha lá, Terra Celta, Bando Celta, a Banda Taverna, que é de Minas, Mandala Folk, Bardou. Enfim, temos uma infinidade aí de bandas, de pessoas que estão sempre pesquisando, misturando e fazendo o seu caminho, né? E o Olamen Sof, sim, na verdade, as pessoas sempre falavam, nossa, vocês fazem música celta, e a gente nunca buscou fazer uma música exato celta, não sei, nesse momento, alguns momentos da nossa carreira que a gente se dedicou a pesquisar um pouco da música irlandesa, mas eu acho que no nosso trabalho a gente traz mais a questão da mitologia e da espiritualidade celta, né? O que não deixa de ser entrar nessa questão da mistura, né? Porque sim, também. A gente trouxe ela para o nosso universo e fez, né, todo esse mix, né, assim, que bem comum à contemporaneidade, principalmente a nós brasileiros, que somos conhecidos como misturar tudo mesmo. Nós somos campeões nisso. Enfim, mas são resultados que são muito interessantes de conhecer. Bacanas, né? E, enfim. Então, para dar um exemplo aí dessa mistura, né, da linguagem celta com outros estilos, né, a gente teve aí a oportunidade de participar de um festival em Brasília, e estar junto com os nossos amigos aí do Celtic Soul, que fazem um rock celta, né? Isso, Celtic rock. Isso, então, né? E bem divertido, bem bacana. Isso. E a gente vai deixar aí para vocês um exemplo disso, a gente fazendo uma jam aí, o Celtic Soul e o Olamen Sof.
tema extremamente abrangente, tem muita gente se dedicando a isso, pesquisando, tocando, e seria muito legal falar de muita coisa também ainda, né? Até instrumentos importantes como o William Pipe, que temos aqui no Brasil, Alex Navac toca esses instrumentos. Pretendemos no futuro chamá-lo, né? Com certeza, espero que ele toque. Espero que ele toque também. Compartilhar aí um pouco do conhecimento dele, né? Inclusive tem um grupo, né, com o apoio da Embaixada da Irlanda, o Qualtas, né? É o que ele pertence, assim como outros músicos, para difundir a música irlandesa, e por que não a música celta. Então ainda tem muitos conteúdos, né? Então a nossa intenção também, em breve, está trazendo essas pessoas, porque cada um conseguiu, num desses nichos dentro desse universo da música celta, é legal, né? Para a gente conhecer um pouco mais especificamente sobre cada tendência, né? E é isso, né? Então, e a gente também aqui quer agradecer muito a participação das pessoas que estiveram colaborando conosco. Aqui, então, o Rick Dias, da banda Tunas, tocando o seu fiddle. O Marcos Reis, que chegou a tocar com o Lamin Sof, e depois nós tivemos um projeto junto só de Irish Music chamado Hallstatt. Ele tocou Boran. A Fernanda Esteves, que é do Rio de Janeiro, da banda Toita. Ela nos mostrou aqui a colher, que a colher dá para se tocar também, não só para comer. O Leonardo Ramos, do Armundi, que é um grupo também daqui de São Paulo, e desenvolve um trabalho um pouco celta, um pouco mais com misticismo também. E também tivemos o nosso também amigo e parceiro de música, o Dario Andino, arpista, que tivemos um projeto com ele, o Madre Natureza, onde a gente praticava muitas músicas celtas, né, também. E, enfim, pessoas que colaboraram conosco, a gente quer então deixar aqui um agradecimento e quem puder procurar o trabalho deles também. Procurar o trabalho deles, aqui numa outra oportunidade que a gente consiga mostrar um pouco mais do trabalho de cada um aí, um pouco mais aprofundado. E para finalizar, como a gente tinha dito anteriormente, nós tivemos a oportunidade de, em Portugal, visitar vários sítios arqueológicos celtas e ver como os celtas estiveram presentes nessa região, né? E tivemos uma oportunidade maravilhosa de poder tocar um pouco lá e fazer um vídeo muito simples, então a gente achou interessante deixar aí esse vídeo para vocês estarem vendo esse sítio arqueológico, né, que é a Citana de Briteiros, né, em Guimarães, né? Isso. E a gente tá nesse vídeo com os dois amigos lá de Portugal, né, que falaram assim, não, a gente leva as guitarras lá para vocês e a gente filma, né, que eu falei assim, nossa, seria maravilhoso se eu pudesse tocar aqui nesse ambiente, energia, né? Nossa, então a gente tocou, andou e filmou de uma forma muito simples, mas dá para ver onde eram as casas, as construções, né? Há uma grande roda lá onde eram as reuniões dos druidas, um lugar assim maravilhoso, muito mágico. E aí a gente escolheu para tocar nesse ambiente uma música nossa que fala sobre os 4 guardiões celtas, né? Que é o tema aí do programa. Então vamos deixar vocês com esse vídeo. Invoquemos os 4 guardiões celtas das Ilhas Bem-Aventuradas, Cernunnos dos 12 Galhos, Epona, a égua branca da colina, Mona, a vaca sagrada da Ilha Sagrada, e Arthur, o grande urso.